Boa noite, irmãos. Iniciando. Boa noite, irmãos. Nós vamos louvar a Deus, começando o nosso louvor a Deus com o hino Um Só Rebanho, o número 3 do nosso hinário. Apocalipse, quem tiver em casa, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3.
Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto atua o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Oh, glória a Deus. Nesse texto nós estamos aqui hoje, nosso eixo de pregação está baseado no livro do Apocalipse, e nós temos então aqui que bem-aventurados são aqueles que leem e que ouvem e que guardam as palavras da profecia. Portanto, todos aqueles que se dedicam a estudar esse livro, aqueles que ouvem as palavras desse livro e aqueles que guardam as coisas que estão escritas neste livro, são bem-aventurados. E a volta do Senhor está bem próxima. Então nós precisamos dedicar a nossa vida ao estudo da palavra. Convido a todos que nos acompanhem com o hino Sossegai 128 do nosso hinário, Sossegai. Thank you.
estejamos online. Eu quero convidar todos que estão aí em casa, em seus lares, que ouçam a leitura da Palavra de Deus. Depois nós vamos nos ajoelhar e orarmos para pedirmos perdão a Deus pelas ofensas que temos cometido contra Ele. Está na carta aos Hebreus, capítulo 10, os versos 30 e 31, diz assim, Hebreus, capítulo 10, os versos 30 e 31, diz a palavra de Deus: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quero com essas palavras meditar com os irmãos em oração de sincero arrependimento, porque todos esses eventos que nós temos visto, que assolam o mundo, tem a ver com a nossa iniquidade, com a nossa natureza humana ruim, a nossa natureza humana ímpia, orgulhosa, que não se arrepende, que não pede perdão, que não se dobra diante de Deus. Eu quero convidar todos que fechem os seus olhos, aqueles que puderem, coloquem-se de joelhos e vamos orar. Senhor Deus, diante da Sua santa presença, na Tua casa, Senhor, em cada lar, em cada casa, em cada família que nos assiste, que nos acompanha, Senhor, diante dessa aflição, dessa angústia que nos toma conta do nosso ser, a preocupação com as coisas que podem acontecer, que estão acontecendo e que talvez vão ainda acontecer e que podem envolver pessoas como nossos filhos, como nossos pais e até nós mesmos, pessoas próximas a nós. Nós te pedimos, ó Pai, que alivie a Tua mão de sobre nós. Acalma, Senhor, aplaca a Tua ira. Dá-nos conforto, Senhor, da Tua presença em nosso meio. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós temos pecado pessoalmente, temos pecados como igreja, Senhor, temos pecado como família.
nos dando mal, nos cuidando de forma grosseira, convivendo às vezes de maneiras desrespeitosas no nosso trabalho, não dando valor ao que nos é dado, ao que nos é oferecido. Ó Deus, que esse país possa estar debaixo do Teu cuidado. Derrama as Tuas bênçãos sobre o nosso país. Cuida das nossas crianças, cuida dos pais de família que em desespero buscam saídas. Ó Deus, cuida dessa nação, cuida dessa cidade, do nosso estado, cuida dos nossos políticos, dos nossos dirigentes, Senhor. Abençoa cada um, ilumina cada pessoa que está aí dirigindo as cidades, as prefeituras, o governo do estado, Pai, com Teu Santo Espírito. Busca, Deus, a conversão dos pecadores. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Abençoa-nos. Dá-nos saúde, dá-nos proteção, dá-nos amparo, Pai. Que não nos falte o alimento da nossa mesa. Nós te pedimos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Queria convidar a todos que nos acompanhem cantando Um Coração Limpo, o 271 do nosso cenário, Um Coração Limpo. Coração
convidar agora a irmã Margarete. Você pode ir até o púlpito, pode fazer a leitura para nós do livro do Apocalipse, capítulo 1, continuando a partir capítulo 1, a partir do versículo 4. Nós lemos através do irmão Guilherme, versículo de 1 a 3, e agora nós vamos ler de 4 a 8. Irmã Margarete, você que está aí na sua casa, abra a palavra de Deus, acompanhe a leitura. Boa noite, irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje, participando desse culto abençoado. Graça e paz a todos. Amém. Então, vou fazer a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 8. É uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. A partir dessa leitura, nós temos que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, é a fiel testemunha e é o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou em corpo glorioso para nunca mais morrer. E ele, a exemplo dele, a semelhança dele, também nós iremos ressuscitar em corpos gloriosos na sua vinda. E ao contrário do que muitos pregam, esse texto nos mostra claramente que a sua volta será visível. E diz no versículo 7: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Nenhum homem, nenhum ser humano que vive na terra deixará de ver o Senhor voltando. Da mesma forma que os anjos anunciaram aos discípulos, aos apóstolos, assim como ele ascendeu ao céu, ele também voltará para nos levar. É essa a volta gloriosa do Senhor que nós precisamos aguardar. Então agora eu queria convidar a todos que abram o inário, no hino 244, os irmãos que tiverem o inário, cantem conosco aí em suas casas. E no 244, falar com Deus. Orar a Deus, faz bem amar.
abrir mãos, convido a todos que abram a palavra de Deus, ainda no livro do Apocalipse, agora já no capítulo 9. Capítulo 9, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 12. Esse é um texto que fala da quinta trombeta de Deus. As trombetas são juízos parciais de Deus sobre a humanidade pecadora. Nós vamos fazer a leitura. O livro do Apocalipse ele é bastante cheio de figuras, de símbolos, metáforas. Mas nós vamos tentar tirar dele lições preciosas para a nossa vida. Diz a palavra de Deus: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como de tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto é como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas faziam eram como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Bendito Deus que nos deixou a sua palavra, a sua carta de amor. Eu queria convidar todos que fechem seus olhos. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Criador, soberano, nós te consagramos nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui diante da Tua presença, cremos nisso, e te pedimos, ó Pai, que com a palavra aberta, nos conceda o favor de iluminar nossa mente com Teu Santo Espírito e nos dar o entendimento desta palavra. Que esta mensagem sirva para nós que estamos lendo e para nós que estamos ouvindo. E como a promessa de quem também guarda as palavras da profecia, que será bem-aventurado, nós te pedimos que nós também sejamos bem-aventurados, por nós estarmos lendo, por nós estarmos ouvindo e por nós estarmos guardando as palavras da profecia desse livro. Nós te pedimos pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O livro do Apocalipse, ele é um livro que muitas
muitas vezes ele é mal interpretado. Como muitos filmes surgiram em torno desse tema do Apocalipse, a palavra Apocalipse tornou-se uma palavra de fim das coisas, do fim de todas as coisas, do juízo final. E a verdade é que o livro do Apocalipse, traduzido de uma maneira bem simples, é o livro da revelação. É Deus tirando a cortina da frente e revelando para nós as coisas que hão de acontecer. Como o Guilherme leu logo no início, nós temos bem no início, no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então nós temos nesse livro a mensagem que Deus deixou, tanto para os seus discípulos na época em que esse livro foi escrito, como também para todos aqueles que creem, que entregaram a sua vida a Jesus, que aceitaram o Evangelho, que foram selados com o Espírito Santo, para todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então nós temos que é um livro que revela para nós as coisas que devem acontecer. É um livro que diz que todo crente em Jesus Cristo é um vitorioso, porque o Senhor Jesus veio para vencer e vencendo. O Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo não podem ser derrotados pelo inimigo. E assim, desde o princípio, quando Jesus Cristo plantou a sua igreja aqui nesse mundo, Satanás também plantou uma igreja falsa. Quando Jesus ensinou um evangelho verdadeiro, Satanás também nos expôs a um evangelho falso. Assim como Jesus plantou a sua igreja nesse mundo com crentes fiéis, Satanás colocou também no mundo uma igreja falsa com falsos crentes, crentes de aparência. E quando João escreve esta carta, próximo do ano 100, o imperador que estava no poder, reinando sobre o Império Romano, que dominava o mundo então, era o imperador Domiciano. Esse imperador mandou cunhar moedas onde havia a sua escultura em pé, e diante dele várias pessoas ajoelhadas com as mãos estendidas, glorificando ele como Deus. Então ele atribuía a si mesmo a divindade. E João escreve essa carta porque os cristãos estavam se moldando à pressão, às perseguições aos soldados romanos que exigiam deles a sua adoração ao imperador. Então João escreve a carta dizendo assim: não se submetam, porque eles podem até matar a carne de vocês, mas eles não podem tocar no seu espírito. A sua alma, o seu espírito está guardado a 7 chaves na minha mão. Então João escreve não como os outros profetas, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve como que estivesse ouvindo Jesus dizer as palavras que você tem que escrever. E na cidade de Copenhague existe uma estátua de João no centro da cidade, que é a capital da Dinamarca. Existe uma escultura imensa do apóstolo João, já com quase 100 anos, na ilha de Patmos,
ele tem nas mãos uma pena e um recipiente com tinta, e ele não toca no papel com a pena, ele olha para o céu, como se ele estivesse esperando para que Jesus dissesse o que ele precisa escrever. É uma escultura famosa e ela traduz exatamente o que João fez aqui. João apenas escreveu o que ele viu e o que ele ouviu do Senhor Jesus. Diferente dos outros livros que foram inspiração pelo Espírito Santo. Então o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, feita ao apóstolo João, o único apóstolo que estava vivo, perto de 100 anos. E como ele não se dobrou ao imperador, ele então foi preso na colônia penal de Patmos, a ilha que ficava no mar Egeu, uma ilha rochosa, cheia de animais peçonhentos, perigosíssima, e lá ele era vigiado 24 horas pelos soldados romanos, assim como outros prisioneiros perigosos. Era uma espécie de prisão de segurança máxima. E João, então, não sei quais eram as condições que ele escrevia, mas alguém trazia para ele papel, alguém trazia tinta, alguém trazia pena para ele ir escrevendo. E à luz de vela, talvez à luz dentro de alguma caverna, ele escrevia. Ele escreveu o livro do Apocalipse. E esse livro chegou em nossas mãos por obra de Deus, por um milagre. É preciosíssimo esse livro. Então, nesse contexto, estão os cristãos perseguidos, porque eles não adoravam, eles não se ajoelhavam diante da imagem do imperador romano. Então eles as suas propriedades eram tiradas, os pais de família eram presos, às vezes mortos, as crianças ficavam órfãos, as mães eram levadas como escravas sexuais, e todos os seus bens eram confiscados, e era assim a vida dos cristãos. Eles eram levados em arenas, onde eles eram jogados para os cães estraçalharem seus corpos, ou às vezes para serem devorados por leões, e muitos estavam fraquejando. Então Jesus começa escrevendo o livro, as 7 cartas, às 7 igrejas, porque as igrejas, como os irmãos já conhecem, elas tinham cada uma característica. Mas a última das igrejas, a igreja de Laodiceia, é a igreja que estava se amoldando ao sistema econômico, religioso, ao sistema monárquico do imperador. E ele então era uma igreja rica, que não era perseguida, onde os crentes não se mostravam como crentes, não viviam como crentes, mas viviam como os pagãos, estavam dando um testemunho ruim. Então isso, trazendo para os nossos dias de hoje, diante dessa pandemia que estamos vivendo. Hoje é dia 17 de abril do ano de 2020. E nós vivemos um tempo de extrema angústia, de aflição, de insegurança, de instabilidade política, instabilidade econômica, financeira, exércitos se movendo em todos os lugares, as fronteiras fechadas, diante de um inimigo invisível. E aqui, nesse capítulo 9, nós também estamos olhando para esse capítulo, nós estamos diante de um inimigo invisível, um inimigo espiritual. Aqui, nesta quinta trombeta, nós estamos vendo o nosso Senhor e Salvador liberando o juízo
parcial sobre a humanidade. Eu queria colocar para os irmãos algumas coisas. Essa praga, ela aconteceu num tempo, e eu vou ler para os irmãos a gravidade que era estar vivendo nesse tempo. Foi achada uma carta, um documento, datado do 3º ano antes de Cristo. Diz assim o texto desse documento, parcialmente o texto. No 3º ano, a partir do 12º consulado do imperador César Augusto, filho de um Deus, o seguinte juramento foi feito pelos habitantes da Pafagônia. Ela ficava no norte da Turquia hoje. Pelos comerciantes romanos que moram entre eles. O juramento deles era assim: juro por Júpiter, terra, juro pelo Sol, por todos os deuses e deusas que existem, e pelo próprio César Augusto, que serei leal a César Augusto e a seus filhos e a seus descendentes durante toda a minha vida, em palavras, em ações, em pensamentos, considerando amigos os que ele considera amigos, que na defesa dos interesses dele não pouparei corpo, nem alma, nem vida, nem meus filhos. Veja que gravidade nós temos num texto como esse. Há um juramento de vida a um imperador, a um homem que detinha o seu poder, era imenso, realmente, ele dominava quase todo o mundo antigo. Mas essa documentação arqueológica foi encontrada e nós temos ideia de qual foi a proporção da perseguição dos cristãos nos primeiros 3 séculos, pelo menos. E aqui, um dos mais terríveis perseguidores da igreja do início do final do 1º século, foi o imperador Domiciano. Então foi assim, nesse contexto, que João escreveu este livro. E aqui nós temos que a quinta trombeta, ela é resumida como o juízo de Deus, mas parcial. Por que parcial? Porque não é um juízo de destruição, é um juízo de condenação, mas para que haja o arrependimento. Então, pessoas que não se entregaram a Jesus, ou aquelas pessoas que estão em cima do muro, elas vivem como vive o pagão, como vive o mundo, mas não se entregaram completamente a Jesus, só que estão dentro das igrejas. É para essas pessoas que Deus determina essas pragas. Nós podemos dizer que isso aqui é uma praga. E essas trombetas, os selos, as taças que o Apocalipse fala, são determinadas sobre a humanidade entre a primeira vinda de Cristo e a volta de Jesus. Entre aquela vida terrena, morte, ressurreição e ascensão ao céu, então inicia essa era até a volta do Senhor Jesus. Esse livro do Apocalipse conta exatamente esse texto, coloca a gente nesse intervalo, nesse inteirinho. E o livro do Apocalipse, ele é cíclico, ele tem sessões paralelas. Nós podemos ver o começo, quando Jesus vem, e quando Jesus volta, do 1º ao 3º capítulo. Depois nós temos um intervalo, do 4º ao 8º, do 4º ao 7º capítulo, nós temos mais uma entre a primeira volta e a segunda volta, a segunda vinda de Jesus. São sessões paralelas. E cada sessão é contado no sistema judaico, é contado de forma diferente, mas de forma repetitiva, sempre repetindo.
E entre os capítulos 8, 9, 10 e 11, nós temos também mais um intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Depois nós vamos do 12 até o 14, e temos então mais uma, de 15 e 16 a sexta, a quinta, do 17 até o 19 a sexta sessão, e o 20, 21 e 22 a última sessão. São 7 sessões paralelas que contam exatamente a mesma coisa. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse dessa forma, nós então entendemos que são histórias contadas progressivamente, cada vez mais informações nós vamos tendo, e João escreveu dessa maneira para que os judeus entendessem. Era uma literatura apocalíptica com a qual os judeus, os cristãos daquele tempo, estavam acostumados. E nós então separamos desse intervalo do 8 até o 11 o capítulo 9, versículos de 1 até o 12. Esse juízo que Deus determinou, ele é cheio de figuras. São gafanhotos como escorpiões, gafanhotos como cavalos. Eles têm couraça, eles têm ferrão, eles têm poderes. Mas veja, vamos tirar algumas lições daqui. Nós temos que existe um rei desse exército ou dessa cavalaria. Nós olhamos que no capítulo 9 e o versículo 1 diz que foi-lhe dada, veja, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço. Então esse estrela caída é o próprio Satanás. Nós temos na literatura bíblica que estrelas são figuras de linguagem que se referem a anjos caídos, ou a anjos, no caso aqui caído, porque ele mesmo diz, uma estrela caída do céu na terra. E Jesus, quando ele falou em Lucas 10, 18, Jesus disse para os discípulos que os 70, eles foram pregar e voltaram maravilhados, porque eles tinham expulsado demônios. Até os demônios nos obedecem em seu nome. E Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então Jesus explicou para eles assim, de uma maneira bem suave: vocês procurem não se orgulhar muito do que vocês estão fazendo, porque Satanás se orgulhou e eu pus ele para fora do céu. Então tomem cuidado, não se orgulhem de muito poder que vocês estão tendo, porque vocês só estão tendo porque, como a missionária nos ensinou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então vocês só fazem, expulsam o demônio, porque em meu nome eles obedecem. E assim como Satanás, por seu orgulho, foi expulso do céu, vocês também tomem cuidado com o orgulho, não se orgulhem disso. E Isaías 14 diz também: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Aqui é uma clara alusão a Lúcifer, que era o anjo de luz que se orgulhou e então foi expulso do céu. Então ele é uma estrela caída, é uma estrela, como diz o versículo número 1. Mas ele também tem um caráter pervertido, ele tem um caráter destruidor. Veja no versículo de número 11, diz: e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e grego Apolion. A tradução de Abaddon é destruição,
no hebraico. E no Abaddon é destruidor. Então a destruição e o destruidor são termos muito parecidos. Ele é um anjo de caráter pervertido, maligno, destruidor. E em João 10:10, Jesus diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. E o que Satanás faz no nosso mundo? Ele rouba a nossa paz, ele destrói os casamentos, ele desune as famílias, ele causa danos à saúde das pessoas, ele obstrui a mente das pessoas, ele destrói as relações interpessoais, as amizades, ele coloca sempre uma fofoca, ele coloca sempre alguma pimenta no meio para destruir, para roubar a nossa paz, para tirar o nosso sossego e para nos matar, porque a tristeza muitas vezes nos leva à morte, e em Efésios, Paulo diz, Efésios capítulo 2, ele diz que nós estamos no meio disso, ou muitos de nós ainda estamos, muitos, graças a Deus, nós nos entregamos a Jesus, mas olha o que Paulo diz, entre os quais também, todos nós andamos outrora. Então nós éramos desse grupo, até nos convertermos para o Evangelho, nos entregarmos a Jesus, nós andamos segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou nós éramos fantoches nas mãos de Satanás. Então ele é destruidor, ele é pervertido, ele é maligno, ele é um anjo caído. Mas tem também uma autoridade limitada. Veja no versículo número 1, ele tem uma autoridade limitada. Foi-lhe dada a chave do abismo. Ele não tem a chave nem do inferno, como a gente costuma dizer. Quem manda no inferno é Satanás. Não é Satanás, é o Senhor Jesus. Porque nem a chave do inferno ele tem. Foi-lhe dada a chave do poço. Aqui o poço é o Tártaro. O Tártaro é um lugar, ou talvez o pior dos lugares onde os demônios estão presos. E o texto mais claro sobre isso é o texto que está na segunda carta de Paulo, uma carta pequenininha, mas vale a pena a gente dar uma paradinha nela. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, quem tiver com a Bíblia aberta aí, veja no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler só o versículo 4. Ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, esse texto de Pedro nos mostra que, se Deus não poupou anjos, também não vai poupar nós. Se Ele julgou anjos, Ele também vai nos julgar. E se Ele colocou anjos no Tártaro, no inferno, Ele vai colocar nós também. Agora, pense sobre isso. Essa é uma hora em que você ainda está vivo, em que você ainda tem possibilidade de escolher onde você quer passar a eternidade. Não brinque com Deus. Até uma sempre fala isso para mim, eu fico arrepiado. Não brinque com Deus. Deus é amor, mas na mesma proporção que Ele é amor, Ele é justiça, e Ele vai executar o juízo sobre aqueles que não escolhem viver com o bem. Quem não viveu esta vida
buscando o bem, não vai viver no céu, não vai se adaptar no céu, porque no céu só tem coisa boa. Como diz um pastor amigo, um adolescente disse: mas lá não tem balada, não tem caipirinha, não tem vodka, não tem nada assim, então não quero ir para lá. Ele disse: mas você não vai mesmo. Então é onde nós escolhemos viver. Nesta vida nós vamos passar a eternidade. É bem sério isso. Então cuidado, porque Satanás não tem nem a chave do inferno, mas além de não ter a chave do inferno, tem outra passagem aqui no 4, vou voltar aqui no número 4, versículo 4, olha. E foi-lhe dito que não causasse dano. Veja que ele é proibido de causar dano à erva do mato, à erva da terra, nenhuma coisa verde ele podia mexer, não mexer em nenhuma árvore, mas tão somente aos homens. E quais homens? Todos? Não. Aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Veja que ele não tem autoridade para mexer com o povo de Deus. Quem tem o selo de Deus, ele não toca. Deus blinda os crentes. Por isso que nós somos odiados pelo mundo, porque nós sentimos a proteção de Deus. Deus, ele blinda o crente e imuniza o crente. Eu não estou dizendo que nós somos imunes ao vírus, estou dizendo imunes ao demônio, aos demônios, aos ataques que este capítulo está falando. Aqui não está falando de vírus, está falando de demônios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e principados do ar. Agora, se essas pragas, elas podem ser de demônios, demônios podem também liberar vírus através de homens ímpios. Como existe suspeita dos grandes países do planeta, estão pedindo investigações sobre o laboratório que existe em Wuhan, na China. Existem graves suspeitas de que tenha saído por uma negligência, talvez por imperícia, por imprudência do laboratório que estava desenvolvendo esse vírus. Então, ainda muita coisa vai rolar sobre isso. Provavelmente, uma entidade como essa, maligna, pode levar homens a negligenciar o poder de um vírus como esse, que a humanidade nunca teve contato. Então não tem imunidade. Então nós precisamos ter cuidado em vida de escolher onde nós vamos nos proteger. Quem vai nos proteger? Seguro de vida? Nós temos conversado com grandes empresários, estão todos em desespero. Porque hoje você está muito bem, de repente, uma crise de 2 meses derruba todo o sistema econômico do mundo. Ficou escancarado, escandalizado a falência do sistema de saúde, impotente diante de um vírus. Milhões de pessoas vão morrer. Como a febre ou a gripe espanhola em 1918, que durou aí perto de 2 anos, ela matou 50 milhões de pessoas. Matou quase que mais do que na Primeira Guerra Mundial. Um vírus, H1N1, o vírus influenza. Então, não subestime, o vírus é sério, é grave, é preciso tomar cuidado. Mas veja, esse demônio, ele tem uma autoridade limitada. Então, ele não tem a chave do poço, ele não pode lesar
a mata, a erva, as árvores, mas só os homens que não têm o selo de Deus na fronte. E também ele não pode matar esses homens. Por isso que nós chamamos de juízo parcial. Ele só pode atormentar esses homens. A gente pode dizer que tormento é uma coisa muito séria, muito profunda. E nós podemos dizer que os tormentos, eles podem vir na vida das pessoas de várias maneiras. E pode levar pessoas ao suicídio, a acharem que não vale mais a pena viver. Nós vamos ver que há mais suicídio hoje no planeta do que assassinatos. Mais pessoas tiram a própria vida do que são mortas. Mas, continuando, as características desses demônios, quais são as características dele? Eles são espíritos malignos, de obscuridade, de trevas, de ocultismo. Está no verso 2 e 3, olha. Ela abriu o poço, a chave abriu o poço do abismo, e subiu fumaça, e fumaça de grande fornalha, e a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. E também da fumaça saíram os gafanhotos para a terra. Então são espíritos malignos, eles são liberados daquele poço que Pedro falou, para onde os demônios foram encarcerados, em condições ficaram lá, e para juízo, para que Deus execute esses juízos, eles são libertos daquele poço. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós temos tido episódios que afetam o planeta todo. Nós podemos pensar em eventos mundiais que aconteceram desde quando Jesus veio. Eventos que você pode pesquisar na história, não cabe aqui a gente falar sobre isso. Mas são espíritos que trazem falsas filosofias. Eles introduziram o gnosticismo na igreja primitiva, o docetismo, que dizia que Jesus não tinha corpo, que era só um espírito, a imagem de Jesus era apenas um fantasma. Os seguidores de Jezabel, as cartas falam disso, os adoradores de ídolos, os adoradores do imperador, as filosofias gregas que começaram a influenciar a igreja primitiva e influenciam até hoje, levam pessoas a raciocinar de forma obscura. Religiões que nós temos, voodoo, você faz bonecos e aplica agulhas nele, e a pessoa então sofre com aquele. São espécies de